Olá, alunos do site Direito em Tela! Nossa aula de hoje é sobre conflitos entre regras e princípios. Nós já estudamos que as normas jurídicas se dividem em regras e princípios. Já vimos que princípios são verdades fundantes de um sistema, valores que regem todo um sistema, enquanto regras são normas que impedem, proíbem ou permitem que se faça algo. Hoje nós vamos estudar como se resolve o conflito existente entre essas regras e esses princípios, porque eles têm uma forma diferente de solução de conflitos. Robert Alex ensina que o conflito entre regras se resolve pelo plano da validade, enquanto o conflito entre os princípios se resolve pelo plano da validade e do peso. Primeiramente, vamos estudar como nós vamos resolver o conflito existente entre regras. Como as regras são normas que impõem, permitem ou proíbem se fazer algo, num caso concreto nós não vamos poder aplicar duas regras quando elas são contraditórias. Nós vamos aplicar uma regra ou nós vamos aplicar a outra regra. Aí isso nós chamamos a regra do tudo ou nada. Por quê? Porque as regras são antinômicas, como diz Canotilho. E as regras antinômicas, elas se excluem. Então, quando houver um conflito existente entre regras, nós vamos resolver ou nós vamos aplicar uma regra ou nós vamos aplicar a outra regra. Nunca as duas regras em conjunto. Por quê? Exatamente porque elas se contradizem. E nós já vimos então 3 critérios para nós resolvermos essa questão de antinomia, que é exatamente o conflito entre as regras. O primeiro critério é o critério hierárquico, que a lei superior, hierarquicamente superior, prevalece sobre a lei hierarquicamente inferior. O segundo critério é o critério cronológico, a lei posterior prevalece sobre a lei anterior. E o terceiro critério é o critério da especialidade. A lei especial prevalece sobre a lei geral. Então, quando nós tivermos um conflito entre regras, nós usaremos um desses 3 critérios para resolver este conflito e nós aplicaremos apenas uma dessas regras que estão conflitando. Tá. Agora nós vamos ver como nós vamos resolver o conflito entre princípios. Princípios já tem um probleminha maior. Por quê? Porque os princípios têm todo o mesmo peso e importância. Não existe hierarquia entre os princípios. Por isso que se diz que não há conflitos entre princípios em termos abstratos. Se houver um conflito entre princípios, será no caso concreto e apenas no caso concreto. Por isso que Canotilho diz que os princípios coexistem. Então, se houver um conflito entre princípios, um deles vai vigorar naquele caso concreto, mas o outro não vai deixar de existir, como acontece com as regras, que é a regra do tudo ou nada. Nos princípios, não. Todos vão sempre valer, só naquele caso concreto é que vai se dar preferência para um princípio ou outro. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. O aborto do feto anencefálico, por exemplo. Nós temos um conflito entre princípios. Por quê? De um lado nós temos o princípio da dignidade da mãe e do outro lado nós temos o princípio do direito à vida. Qual vai prevalecer? Depende no caso concreto. Se o juiz pode entender que terá preferência a dignidade da mãe, ele vai conceder o direito de aborto. Se ele entender que tem preferência o direito à vida, ele não vai conceder esse direito ao aborto. Outro conflito que nós encontramos diariamente é o conflito existente entre liberdade de imprensa e a privacidade. Qual vai prevalecer? Qual tem mais importância, a liberdade de imprensa ou a privacidade? Não dá para dizer, os dois são igualmente importantes. No entanto, no caso concreto, é que o juiz vai verificar qual ele vai dar mais importância. Se nós estivermos tratando, por exemplo, da privacidade de uma criança, provavelmente o juiz vai entender que é mais importante a privacidade. Se nós estivermos entendendo que a privacidade de uma pessoa pública, um político, por exemplo, talvez o juiz entenda que tenha mais, naquele caso concreto, tenha mais importância a liberdade de imprensa. Então vai depender o quê? Naquele caso concreto, das circunstâncias que envolvem o caso concreto. Outro conflito que nós encontramos diariamente é o conflito existente entre o princípio do desenvolvimento nacional e o princípio do meio ambiente sadio. Nós vemos isso a todo momento. É necessário fazer uma represa, mas vai agredir ao meio ambiente? É necessário abrir uma nova estrada, mas vai agredir o meio ambiente? O direito de pesca, mas vai agredir o meio ambiente? Como vai ser resolvido?
exatamente no caso concreto. Se for uma extinção em espécie, por exemplo, pode ser que o juiz entenda pelo meio ambiente sadio. Se tem uma necessidade social muito grande de uma represa, por exemplo, o juiz pode se decidir pelo desenvolvimento nacional. Então, ele vai decidir no caso concreto. Vamos concluir a nossa aula de hoje. O conflito entre regras se resolve pelo plano da validade. Ou vai valer uma regra, ou vai valer outra regra. É a regra do tudo ou nada. Já o conflito entre princípios, como todos têm o mesmo peso, hierarquia, importância, nós podemos dizer que não existe um conflito entre princípios em termos abstratos. Se houver um conflito entre os princípios, será no caso concreto. E o juiz resolverá esse conflito existente entre os princípios, aplicando o princípio que mais se adeque àquele caso concreto. E aí, naquele caso concreto, sim, esse princípio terá um maior peso e importância. Se você gostou dessa aula, inscreva-se já em nosso canal, curta os nossos vídeos e indique para seus amigos.